Fala galera! Nesse episódio do CasaCast eu conversei com Pedro Machado. Ele é diplomata brasileiro, já morou em todo canto do mundo, nos Estados Unidos, na França, na Itália, Roma, Paris, Tóquio, Mianmar, enfim. E se envolveu muito com arquitetura, com o desenvolvimento das cidades e das casas. Nós vamos pegar a experiência da Ásia, do Japão especialmente, para falar dessa casa do futuro. A casa e a cidade do futuro. O que ali no Japão e em Tóquio tem de inspiração, tem de coisa prática, viva, também futurística, que podem nos inspirar e dar exemplos aqui para nós. Então vai ser um papo bacana demais sobre arquitetura, tendência, fantástico. Fala Pedro! Tá difícil de chamar de Pedro e não chamar de Pedrão. Muito bem-vindo aqui ao CasaCast. Muito bem-vindo, um prazer te receber e poder falar desse assunto tão gostoso. Obrigado mesmo. Obrigado, Murilo. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz aí de conversar sobre um assunto que eu gosto muito e com um amigo muito especial também. Então, vamos lá. Legal. Pedro, dá uma resumida aqui para os nossos ouvintes. Aqui a gente é acessível pelo YouTube da Jovem Pan, YouTube da Souza Andrade, o Spotify, também o Deezer. Para quem está nos ouvindo agora, conta um pouquinho da sua trajetória de carreira como diplomata e onde é que essa arquitetura te fisgou. Legal, Murilo. Bom, eu entrei no Itamaraty em 2007, né, logo depois da faculdade, e acabei servindo eu tinha morado antes em Paris, mas depois, como estudante ainda, depois no Itamaraty eu fui, em primeiro lugar, para Roma, uma cidade muito especial, né, muito única no mundo, né, cidade eterna, cidade com muita história, com muita riqueza arquitetônica. Então, sem dúvida, viver em Roma é uma experiência incrível, e ver os séculos de história, né? Você está numa rua que tem um monumento do século I, na seguinte você está no Renascimento, na outra você está nas grandes obras, né, do Mussolini no século XX, de expansão, transformação da cidade. Então, é uma cidade que inspira muito a arquitetura. E depois eu fui para Tóquio, no Japão, que é uma cidade também muito, muito interessante, totalmente diferente de Roma, né? O que Roma tem de bonito, Tóquio tem de pesado, de cinza, né? Você conhece as duas, né? Pode contar até também, mas é uma cidade, é um país que pensa muito no futuro, que olha para frente, que quer entender como a gente vai viver no futuro, que quer discutir como é que vão ser as casas do futuro, como é que a arquitetura, a construção vão dialogar com as transformações da sociedade. E, por último, eu tive num país um pouco exótico, né? Mianmar, a cidade de Yangon, que é uma cidade caótica do Sudeste Asiático, 6 milhões de habitantes, com uma infraestrutura, né, muito reduzida e todos os problemas que você pode imaginar de um país muito pobre, uma cidade muito grande, mas foi também uma experiência culturalmente muito, muito enriquecedora. Então, agora eu estou de volta no Brasil, estou aqui no Rio, minha cidade natal, mas que eu não morava há muitos anos. E então, assim, respondendo a tua pergunta... Peraí. E já morou em Goiânia? A gente se conheceu, né? Claro. Já comeu piqui, já foi no Vaca Brava. Pô, passei por vários lugares do mundo, inclusive... Legal. E aí você continuando. E aí, não, é isso. Dizer que fui fisgado pela arquitetura, sem dúvida, visualmente, historicamente em Roma, mas esse debate sobre o futuro, esse debate sobre como as casas vão se transformar, como as cidades vão se transformar, foi parte muito do meu dia a dia em Tóquio. Legal. Para o pessoal ainda entender um pouquinho, o que tinha em Tóquio, lá na embaixada, que te conduziu nisso? Eu me recordo que você tomava conta da parte cultural, né? Brasil e Japão. Explica um pouquinho mais para entender esse contexto de pensar o futuro das cidades, pensar o futuro das edificações, né? Também o do planejamento das cidades. Como é que você se envolveu nisso lá em Tóquio? Legal. Em Tóquio, eu tive uma dupla sorte, né? Primeiro, de cuidar do setor cultural, que é um tema muito interessante, né? Os diplomatas sempre querem
ter essa chance e Tóquio foi excepcional poder fazer isso. E a segunda chance foi de poder fazer isso com a segunda sorte, perdão, foi de poder fazer isso com uma pessoa fenomenal, que era o embaixador na época, o embaixador do Brasil no Japão na época, que é o André Corrêa do Lago. É um grande especialista em arquitetura, um dos grandes críticos brasileiros de arquitetura, foi curador do pavilhão brasileiro de arquitetura na Bienal de Veneza. Hoje em dia ele é membro do Pritzker Prize, membro do júri do Pritzker Prize, que é o Nobel da Arquitetura. Então não preciso dizer mais nada, né? Ele sabe de tudo. Ele participa no comitê de 8, 9 pessoas que escolhe quem vai receber o prêmio mais importante da arquitetura. Então trabalhar com ele foi uma grande escola e foi uma experiência incrível. Além de vários outros temas culturais, a arquitetura estava obviamente muito presente. E a gente conseguiu organizar 3 grandes exposições sobre arquitetos brasileiros no Japão para apresentar um pouco para os japoneses a arquitetura brasileira. Aí a gente olhou um pouco para a arquitetura moderna, né, os grandes nomes. Então fizemos uma do Oscar Niemeyer, outra da Lina Bobardi e uma do Paulo Mendes da Rocha. Com essas 3 exposições, a gente sempre procurou seguir uma lógica. Não vamos chegar aqui, né, todos os brasileiros super especialistas em arquitetura brasileira e explicar para o japonês como é que é a nossa arquitetura. Vamos pensar o seguinte: por que a gente não convida um arquiteto japonês para entender a obra o arquiteto contemporâneo, né, japonês, para entender a obra desse arquiteto histórico brasileiro, e aí ele explicar, ele traduzir, né, a arquitetura brasileira para o público japonês contemporâneo hoje, né? Então, eram exposições que falavam de arquitetura brasileira moderna, falavam muito de século XX, mas tentando traduzir isso para o momento atual e para a realidade japonesa, né? A gente brincava que eram os nossos, eles não eram os curadores da exposição, eles eram os tradutores da exposição. Eles explicavam para os japoneses como que era, transmitiam a sensação, né, da arquitetura brasileira, explicavam para um contexto muito local, né, para o contexto próprio do Japão, o que era aquela história, o que eram aquelas obras e o que eram aqueles arquitetos. Legal. Curiosidade, o que mais chamava atenção, assim, em termos de destoar, em termos de diferença ou de coisa excêntrica para eles e que para a gente faz parte da nossa arquitetura, do nosso DNA? Olha, eu acho que grandiosidade é, sem dúvida, uma coisa que chocava eles, né? Assim, penso na exposição do Niemeyer e Brasília, né? Uma coisa que, para os japoneses, eles, obviamente, estão acostumados a fazer grandes obras de engenharia civil, mas a arquitetura, especialmente a arquitetura de prédios públicos, a arquitetura de casas, a arquitetura não, vamos dizer, não simbólica, ela é muito, como é que eu posso dizer, muito compacta, muito tem uma visão de utilidade, né? Ela tem não tem uma visão no Japão de fazer obras magnânimas, de fazer construções estética, com uma característica assim, né, de se impor. Obviamente eles fazem obras incríveis, né? Mas isso tudo dentro de uma escala muito humana, de uma escala muito dentro da cidade, né? E muitas vezes a arquitetura brasileira no século XX foi bastante, né, exacerbada, principalmente se você olhar as obras do Niemeyer, que são fantásticas, né? Mas Brasília é uma obra-prima da arquitetura, mas certamente é numa escala bastante ampla e bastante fora dos padrões japoneses. Legal. Pedro, e quem vai a Tóquio, passa ali um dia ou anos, como foi o seu caso, sente que é uma cidade que te provoca, que te instiga como um lugar único no mundo e na humanidade, né? Vamos dizer assim. Se você pudesse, assim, falar para as pessoas como é que você resume as tendências dessas grandes cidades vistas aos olhos de quem está lá tão avançado, né? Eu me recordo que eu fiquei muito impressionado como que tem tanto adensamento e tanta organização e as coisas funcionam em milhares de ilhas que se movem, o terreno se move o tempo inteiro no Japão, incluso em Tóquio. Então, eu imagino que você deve ter tirado de lições e de perspectivas de tendências. Como é que você classificaria essas tendências
para a gente ficar de olho aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no Rio, Goiânia, enfim, onde quer que seja? Exato. Poxa, legal. Tóquio é realmente um lugar muito único no mundo. Assim, o Japão não é uma ilha por acaso, né? É uma cultura realmente muito insular, muito diferente do resto, muito diferente até da China e da Coreia, que estão ali do lado, que tem, né, fundamentalmente a mesma origem, mas o Japão ficou muito tempo isolado e desenvolveu uma cultura própria muito diferente. Mas isso é assunto para uma outra conversa, né? É, em termos de arquitetura e de transformação das casas da cidade, eu acho que assim tem três características principais que a gente enxerga hoje, né, nesses últimos anos. Eu saí de Tóquio em 2018, então também não faz tanto tempo assim. É, eu acho que a primeira é a densidade, é isso que você falou, de ter um fluxo imenso de pessoas e, né, se você olhar a metrópole, a megalópole de Tóquio, ela tem 36 milhões de habitantes. Então, 36 milhões de habitantes circulando no mesmo sistema de trem e metrô todo dia, que funciona com cartão assim, de touch, né, de contato. Há muitas décadas já funciona assim. E se você tem milhares de pessoas entrando na catraca, e se de repente uma catraca trava, uma pessoa não tem crédito no cartão dela, a catraca trava, você cria uma fila enorme atrás, ou seja, tem que funcionar. É uma cidade que é pensada para funcionar em alta velocidade, em alta densidade, e funciona, né, na maior parte do tempo. Eu acho que, além da densidade, se tem um segundo elemento, que é a tecnologia. Muita tecnologia em todo lugar, muita disposição de investir em tecnologia, de testar a tecnologia também, né? O Japão tem um museu de tecnologias que deram errado, né? Coisa que você né, imaginou no momento que seria o futuro, desenvolveu ali um protótipo e o negócio não saiu, não foi para lugar nenhum e hoje em dia é totalmente anacrônico. Então, um pouco por tentativa e erro também, mas assim, muita tecnologia. E eu acho que um outro aspecto interessante também que existia muito lá é a ideia de espaços compartilhados, né? A gente fala muito hoje de sharing economy, né? E Uber, tudo isso, mas o Japão tem conceitos de compartilhamento de espaço já bastante antigos e bastante estabelecidos. Legal. Então, estamos falando aqui em densidade, tecnologia e compartilhamento. Vamos lá. O momento atual que a gente está, a gente está procurando focar pouco nisso e pensar mais no futuro aqui nessa nossa conversa, mas é inevitável, né, falar um pouco desse momento de pandemia em que existe um movimento aí de tanto para casas quanto escritórios, o caso da XP, que está levando a uma sede dela imensa em meio à natureza ali, né, mais para o interior de São Paulo, e outras empresas que vão apostar ali em ficar nos grandes centros, ligado ao comércio local, ao restaurante local, que já existe, né? Reforçar esse adensamento ali que já existe. Quando você fala de densidade, que é o primeiro ponto que você trouxe, o que você pode dar de mais detalhes ou de histórias que você viveu lá que podem ensinar, que podem inspirar a gente por aqui, Pedro? Inclusive nesse contexto pandêmico aí, né? Legal. A densidade no Japão ela é quase que uma necessidade, né? Porque é um país de 125 milhões de habitantes, mais ou menos, no tamanho do Paraguai, eu acho. E 70% do país é montanha. Então, você não tem... Quer dizer, a densidade é uma necessidade natural também. Mas eu acho que muitas vezes no Brasil o debate sobre densidade está muito ligado à verticalização e não é necessariamente o caso, né? Acho que isso no Japão mostra que você consegue ter bairros muito densos, ruas muito densas com várias casinhas, várias unidades que são que a gente chama de casa mesmo, né? Só tem uma família morando ali, não tem uma entrada comum, qualquer coisa do tipo. Eles são muito próximos, né, um do outro e seriam quase que apartamentos horizontais. Mas você tem essa realidade muito presente lá, né, de ter
densidade sem necessariamente verticalização. Então, uma coisa que é muito impressionante em Tóquio é o uso dos terrenos. Então, assim, achar um terreno baldio em Tóquio é muito improvável, né? Eu visitei uma casa lá de um arquiteto que fez, não era uma casa, na verdade era um escritório de um professor. O professor tinha muitos livros, ele não tinha onde botar os livros na casa dele e ele tinha um terreno de 27 metros quadrados. Você imagina construir um terreno de 27 metros quadrados? Então, ele construiu uma espécie de uma casinha de 3 andares e você entra e já tem direto a escada no centro, uma escada em espiral que vai subindo e a parede da escada são prateleiras com os livros dele. Então, é uma casa biblioteca, assim, né? E isso construído num terreno de 27 metros quadrados. Ele morava a 3 quadras dali, pegava a bicicleta, ia para casa e ia pro escritório. Você tem, por exemplo, o mercado imobiliário no Japão funciona com planejamento de longuíssimo prazo. Tudo funciona com longuíssimo prazo, mas o mercado imobiliário, por exemplo, faz a demolição de um prédio e decide que a construção vai começar daqui a 2 anos. Durante esses 2 anos, aquele lugar vira alguma atividade, entendeu? Eles não vão deixar aquilo vazio. Ou vai virar um estacionamento todo bonitinho, preparado e tudo mais, ou tem um lugar que a gente frequentava bastante em Aoyama, que eram pop-ups, né? Então você tinha estandes de comida, de lojas que estão começando e tudo mais, isso tudo funcionando no que seria um terreno baldio para a gente. Está bem cuidado, bem cortado tudo, mas não tem, né? Ele não tem a aparência de um local definitivo e as pessoas não se incomodam muito com isso, estão acostumadas com isso. Um último ponto para ilustrar a densidade e ideias criativas que podem vir a existir em outras cidades do mundo, inclusive aqui no Brasil, é o comércio, né? O comércio em Tóquio, que o comércio, né, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Ou você tem um shopping separado, né, um edifício só para comércio, ou então o comércio está no nível da rua. No máximo numa sobreloja ou num subsolo ali, né? Mas ele está o front shop, né, que os americanos chamam. No Japão não, você está ali, você tem um restaurante no primeiro andar, na cara da rua, mas você sobe 3 andares naquele prédio, um prédio que aparentemente entendeu? Não parece um shopping, ele é um prédio normal, você sobe 3 andares e tem um restaurante excelente, tem uma loja no 5º andar. Então você tem um uso do espaço vertical, apesar dos prédios não serem tão altos como muita gente imagina, né? A média de 8 andares, 10 andares, até por conta dos terremotos, você tem um uso muito diverso dentro de cada construção. E isso é uma coisa que no início choca um pouco, né? Quando você está chegando, você fala, poxa, eu vou entrar nesse elevador aqui, no 8º andar vai ter um restaurante, né? E é um restaurante ótimo e tem um ambiente legal e tudo funciona. Então, isso eu acho que muda bastante a percepção, né? A percepção de o que você consegue ter num bairro, né, num determinado bairro. Você usa os espaços verticais também. E para baixo também, né? Às vezes você ia num lugar que era no 3º subsolo. Impressionante. E é interessante isso que é realmente cultural, né, Pedro? Porque eu tô vendo agora os episódios de novo do Jiraiya, que se passava no Japão, acho que especificamente numa grande cidade de lá, que é um desenho da década de 80, e indo lá agora em 2008, você vai entender que o estilo arquitetônico é parecido, né? A cidade é parecida, então, claro que o crescimento demográfico lá é baixo, né? As pessoas produzem poucos filhos. Mas é impressionante como isso consegue se manter, é perene, né? Não é uma coisa que é uma tendência, é uma questão de realmente ser assim e sobreviver assim. Vamos falar um pouquinho então de transporte, porque nós vivemos aqui em Goiânia, e aí quando a gente extrapola para Porto Alegre, para São Paulo, por exemplo, nesse momento de pandemia as pessoas começaram a fugir dos centros urbanos. É um momento, nós estamos falando de 5 meses ainda, mas muitas pessoas apostam que isso é uma super tendência.
E tem outras que já vão avaliar lá desde a época da Revolução Industrial, desde a época do ingresso da internet, de que sempre era uma tendência de vazar as cidades e as cidades só crescem. Fala um pouquinho sobre isso e se você puder linkar com o que você viu de tecnologia, porque necessariamente a tecnologia está a serviço, né? A serviço dessa convivência mais próxima, mais intensa no mesmo local. Como é que você enxerga essa análise, Pedro? Tá legal. Eu acho que eu tenho falado bastante do Japão, mas acho que nesse caso eu vou usar um exemplo da Europa também. É, mas no Japão, por exemplo, esse debate é muito presente, tá? Da concentração urbana. É, o Japão já vem desde os anos 90 com um problema crítico de subpopulação rural, né? Você não tem gente para morar nas cidades, nos vilarejos ou no campo de forma geral. A população rural tem uma idade muito elevada, as gerações mais novas não têm muito interesse pelo trabalho, enfim, aquela coisa, aquele quadro que a gente conhece. Eles começaram, então, há uns 15 anos atrás, umas políticas de incentivo para que as pessoas voltem para essas cidades menores. Então, tem um conjunto de ilhas, por exemplo, no sul do Japão, em torno da ilha de Naoshima, principalmente, que fez todo um programa de revitalização daquelas cidades, porque você tinha, vamos dizer, uma infraestrutura, né, de cidade pequena, mas existia ali, e uma população cada vez mais velha. Chegaram a fechar algumas escolas por falta de criança, né, imagina. Então, eles fizeram um programa de revitalização muito interessante, trazendo cultura, trazendo arte. Tem museus incríveis feitos pelo grande arquiteto japonês Tadao Ando, nessa ilha de Naoshima. E, em paralelo ao incentivo ao turismo, que geraria ao turismo cultural, que geraria uma certa receita, atividade econômica para a população local, eles também fizeram um programa de incentivos para jovens irem para lá. Então, por exemplo, se você é um jovem profissional liberal, assim, né, ou desses, vocês falam digital nomad, né, você pode trabalhar de qualquer lugar, você tem que ter uma internet boa e viaja de vez em quando. Então, eles montaram um programa de incentivos para que essas pessoas fossem morar nesses lugares. Às vezes, dando casa praticamente de graça, garantindo que o servidor de internet era bom, né, tendo um lugar com boa conexão de viagens, de trem, né? A grande parte das pessoas toca por trem no Japão. Então, esse movimento já aconteceu no Japão 15 anos atrás. Eles têm lições aprendidas sobre isso, que eu acho que vão ser bem interessantes para os países e cidades que quiserem olhar para isso, né, de uma maneira de, olha, vamos racionalizar um pouco a nossa distribuição territorial, vamos aproveitar, de certa maneira, essa crise da pandemia para reequilibrar um pouco, tirar a pressão demográfica, né, e de serviços das grandes metrópoles e distribuir isso melhor nas outras cidades. O Japão tem lições aprendidas nisso. E eu acho que a Europa também está debatendo muito isso. Cidade como Paris, uma cidade como Roma, são lugares em que o ambiente construído praticamente está inalterado aí nos últimos 70, 80 anos, está em todo pós-guerra. Houve a reconstrução ali de algumas áreas e depois você parou de construir e você tem uma população que é muito resistente a mudanças, a construções novas. Então, eu acho que Paris está fazendo um trabalho bem interessante de um projeto de longo prazo chamado Reinventar Paris. E eles criaram uma série de diretrizes para tornar a cidade mais como é que se diz? Vivível? Não sei, né? Livable seria a tradução aqui, mas e isso inclui uma melhor conexão com os subúrbios, né, com as áreas mais verdes, onde tem mais espaço, porque de fato assim, Paris não vai mudar, você não vai abrir parques enormes dentro de Paris, você não vai ampliar, né, os espaços de residência dentro da cidade, isso é impossível, não vai acontecer. Então, você tendo uma melhor conexão por meio de transporte público, né? Não estou falando de abrir avenidas, não. É isso eles fizeram já no passado e
se esgotou a capacidade né, de fluxo de veículos, e a gente vê no caso de cidades americanas, né, tem um ponto que você não consegue mais criar pistas, né? Tem 8 pistas e as 8 pistas estão engarrafadas. Então, é preciso pensar em soluções, né, de hubs de transporte público. Então, as pessoas que moram numa certa região, num certo subúrbio, vão até uma estação de trem, onde você tem uma estrutura de estacionamento, ou mesmo hoje em dia de bicicletas e tudo mais, para dali seguir de transporte público para a área central, onde está o trabalho, onde está o lazer, onde estão as atividades culturais, tudo isso. Eu acho que eu tive em Paris recentemente e foi chocante ver a quantidade, chocante no sentido positivo, mas a quantidade de pessoas usando bicicleta, patinete, aquele que você só põe o pé em cima e anda, nem sei o nome, mas uma coisa que parece super difícil de se equilibrar, mas aparentemente não funciona. Eu achava que era só coisa de menino. Pois é. E você vê adultos para todos os lados. Há uma política de incentivo, né, de tentar diminuir o uso de carros, até por preocupações ambientais, mas sem perder mobilidade. Eu acho que essa é a grande questão, né? Você conseguir ter construções, né, bem conectadas fora dos grandes centros, não aumentar muito o número de carros ou de transporte individual, mas não perder mobilidade, porque ninguém hoje em dia quer perder mobilidade, né? Hoje a gente está num cenário de isolamento social, de Covid, é compreensível, todo mundo, né, tem que trabalhar remotamente, viver ao máximo possível remotamente, mas não é o que a gente deseja, né? Não é o que queremos como sociedade, como indivíduos. Então, a gente tem que olhar para esses aportes, né, da tecnologia e essas capacidades de conexão para garantir a mobilidade. E o que de tecnologia você traz para a gente, assim, puxa de insight ou de coisas que você via lá, de tecnologia que te chamaram a atenção? Legal. A tecnologia teve uma exposição em Tóquio em 2016. Infelizmente, ela só aconteceu em 2016 depois desapareceu, porque eu acho que ela era muito cara. Mas ela chamava House Vision e era um pouco a visão sobre casas do futuro. 18 ou 20 casas construídas, protótipos, assim, bem realistas. Você entrava, tudo funcionava, né, dentro dela. Como se fosse uma casa decorada, assim, hoje em dia, no mercado imobiliário. Exatamente. A mesma lógica da casa decorada, 18 casas, cada uma delas patrocinada por uma empresa de tecnologia, normalmente japonesa, mas tinha algumas estrangeiras também. E aí eles mostravam assim, olha, o que a gente pensa que vai ser a casa do futuro. Isso era um negócio fantástico, assim, porque algumas delas, obviamente, vão terminar no Museu de Tecnologias que não aconteceram, mas muitas mostravam uma tendência que essa tendência da internet das coisas, né? De que tudo vai ser digitalizado, né? Toda a sua casa vai ser digital. Então, tinha uma, por exemplo, em que na parede você apertava um botão, era projetado na própria parede de madeira, um guarda-roupas virtual com uma infinidade de possibilidades de roupas. E aí você escolhia, você dava um set né, marcava um horário para qual você queria aquela roupa, e aquela roupa não estava na sua casa, ela estava num centro de distribuição centralizado, e aí essa parte do drone não acontecia, tá? Vou contar agora, mas aí o que acontece? Você faz essa escolha e um drone sai do centro de distribuição e entrega num ponto da sua casa, ali no recipiente da sua casa, certo? Essa roupa que você vai usar, e depois você vai botar num outro lugar, ela vai ser recolhida por um drone para ser lavada e recolocada na central de distribuição. Ou seja, é como se fosse um armário compartilhado, né? Você vai ter, você teria acesso a roupas, a uma infinidade de roupas, você usa ela um dia, se você gostar, você, né, usa novamente outro dia, mas ela não é, né, você não está fazendo a compra daquela roupa, você está usando ela e aquilo é facilitado pela tecnologia. Então, esse
Isso, por exemplo, é uma coisa que alia um pouco a ideia de tecnologia com a ideia de compartilhamento. A gente está pronto hoje para isso? Acho que não, né? Mas isso é justamente divagações sobre como vai ser o futuro. Você tinha uma casa com a geladeira, que ela tinha duas faces, né? Uma para fora da casa e uma para dentro. Então você encomendava compras. Na verdade, você não encomendava. A sua geladeira, você dizia para a sua geladeira: eu quero ter sempre 2 iogurtes sabor morango, 3 presuntos. Você fazia a sua lista de compras, você ia lá na geladeira, pegava um iogurte. Aí você quer 3. Você pegou um, tá bom. Você pegou 2, ele acende um alerta, compra no supermercado, já compra os seus próximos iogurtes, eles vão ser entregues na sua casa pela porta da geladeira do lado de fora, né? Então, de novo, um pouco uma divagação, mas são coisas que podem acontecer num futuro não tão distante, né? Faz super sentido, Pedro. Depois de você contar o próximo caso aí, cara, ontem à noite a gente pegou lá um sanduíche. O meu filho queria comer, estava comendo um hambúrguer, ele fala hambúrguer, e ele queria ketchup. Aí a Marcela falou assim: claro que tem ketchup. Comprei agora, acabei de comprar. Aí eu abri a geladeira, não tinha ketchup. Aí eu fui nos pacotinhos que a gente guarda lá num lugarzinho, aqueles sachêzinhos que vem quando você pede um sanduíche e você nunca usa, porque você já tem um ketchup em casa. Aí eu fui sachê por sachê e estava vencido, né? O limite era 7 mês passado, né? Um mês antes do agora. Aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, por que não controlaram o estoque de ketchup aqui em casa? Foi ontem à noite, Pedro, nós estamos conversando 24 horas da nossa conversa. Eu fiquei imaginando, era muito óbvio, era mais fácil. Retirou, fez a conta, que saiu, entrou. Alguém tinha que ter entregue aqui em casa esse ketchup. Né? Eu poderia ter aprovado o limite de compra no cartão, deixar autorizado. Exatamente. Quer dizer, e aí, fazendo aqui um paralelo, eu lembro que sei lá, uns 8 anos atrás, não sei quando saiu o filme, uns 6 anos atrás, você falou assim: Murilo, vê o filme lá, Her, com o Joaquim Fênix, né? Uhum. Até quando ele não tinha feito o Coringa ainda. E eu olhei aquilo e falei, cara, isso é muito louco, né? Parecia muito louco você se relacionar com uma inteligência artificial. E hoje é o que está rodando, né? Na pandemia está todo mundo aqui, se apaixonando, se conectando digitalmente. E essa projeção que estava lá naquele filme que ele projetava na sala dele, hoje tem um monte de projetor, hoje tem um monte de coisa 3D. Eu estou falando de 6 anos para cá, em casa das pessoas no Brasil. Então, essas 18 casas do futuro que você contou, já são um bocado do presente, né, Pedro? Um bocado do presente também, né? Um tantinho do presente. Mas se você contar mais causo, né, como diz o outro, mais causo. Eu acho que uma outra casa interessante que tinha nessa exposição era de um arquiteto famoso japonês, o Sou Fujimoto, que faz casas muito conceituais e tudo. Hoje em dia ele, enfim, faz prédios normais também, mas encontra alguns clientes dispostos a se aventurar e faz umas casas malucas, malucas assim, lindíssimas e super avançadas, mas e algumas delas são até pontos de turísticos em Tóquio. Mas o Sou Fujimoto fez uma casa em que você tinha era quase que o equivalente de um dormitório de luxo. Eu imagino um dormitório desse de universidade, assim, né? Só que eram casas em que o espaço privado era mais reduzido, só que ele era super destacado, assim, então você não tinha convivência, né, no seu espaço privado. Você tinha normalmente um quarto e um meio escritório e algum espaço aberto, né, um jardinzinho, um terraço, e era uma série desses e alguns espaços comuns, compartilhados. Então, uma grande sala de jantar, né, um lugar para reuniões, um lugar para ver filme. E eu acho que isso já é um pouco realidade, né? Você já tem, né, em vários lugares, em Goiânia certamente tem, né, também vocês devem estar trabalhando com isso, com esses espaços compartilhados dentro do prédio.
mas era quase que quebrando a ideia de um apartamento privado, entendeu? Você morava num lugar em que você tinha um espaço privado reduzido, mas um espaço comum ampliado, compartilhado, em que você poderia usá-lo, né, na frequência que te coubesse. E isso na Ásia acho que é uma coisa muito importante, porque você tem cidades muito cheias e pouco espaço, e né, não é só a realidade de Tóquio, que os apartamentos são muito pequenos. Na China, né, em Hong Kong, se você pensar, são lugares em que você tem 60 metros quadrados e você está assim, nadando em espaço, né? Uma grande vamos dizer, uma grande cultura, né, de um espaço pessoal muito compacto e muito utilitário, né? Cada milímetro, cada centímetro é pensado para ser usado de alguma forma, então essa casa era muito interessante porque ela combinava essas duas coisas. Era um lugar, né, aprazível, feito por um grande arquiteto, com os espaços próprios, que dava a sensação de amplitude, mas na prática eram espaços muito, muito pequenos e uso compartilhado complementando isso. Trazendo para a realidade aqui, Rio, São Paulo, ou até mesmo cidades Goiânia, tem, vamos falar, 1.800.000, né, a grande Goiânia. Essa lógica que você colocou, qual que é a lógica? Ok, todo mundo queria morar numa casa com jardim, com quintal verde. É óbvio que todo mundo queria. Isso só é impossível porque tem espaço no meio e tem custo no meio, né? Tem um valor que custa aquilo. Então, trazendo bastante para a realidade nossa aqui, por exemplo, de Goiânia, você vai para o condomínio fechado, ótimo. Mas não tem, zero infraestrutura de transporte público, zero. Então, quanto mais se adensa, assim, tende a zero, né? Eu tô falando zero quando eu comparo lá com o Japão, com Tóquio. Você vai... Qual que é o tempo que a infraestrutura vai chegar? Cara, vai demorar uma infinidade aqui no Brasil. Logo, vai travar o trânsito. As cidades estão travando o trânsito, ainda com tecnologia. Quer dizer, em tese, o Waze deveria ter resolvido os nossos problemas, né? O Waze está longe de resolver. Ele virou um vício, uma facilidade, mas ele é longe de resolver. Então, o momento de dizer isso é um momento muito difícil, porque está todo mundo falando de fugir, né? Um momento de fuga por causa da pandemia. Mas a realidade é que esse adensamento vai continuar pela praticidade, pela facilidade. Então, pegando o seu ponto aí da casa num terreno de 27 metros, fazendo uma conexão com o projeto agora de São Paulo. Ali no Alto de Pinheiros, um empreendedor pegou um terreno de 3.000 metros, onde certamente sairia ali 300 unidades de apartamentos compactos. Mas aquele bairro não pode construir. A gente, né, se morou ali do lado de Vila Madalena, no Alto de Pinheiros, não constrói naquela região, perto do Rio Pinheiros mais. O que ele fez? Ele fez exatamente a casa do Japão. Então ele fez 7 casas, ele fez um subsolo só, 7 casas em 3 níveis. Olha só a semelhança com o que você está dizendo do Japão, em 3 níveis. A primeira é um nível muito de serviço, como se fosse um home. O segundo pavimento é uma área social. E aí o que ele colocou? Ele colocou um buraco no meio da casa para iluminar o terceiro, o segundo e o primeiro pavimento. E o último pavimento de quartos. As casas exatamente coladas umas com a outra. Exatamente no mesmo conceito do condomínio fechado. Só que sem precisar pegar aqui em Goiânia 30 minutos, em São Paulo 1 hora, para chegar em Alphaville, em São Paulo, para chegar em Alphaville, em Goiânia. E no Rio, então, ainda tem condomínio fechado no Rio, né, numa região mais afastada. Então, é exatamente o conceito de casa com segurança. E aí o que ele fez? Ele colocou em termos de área de lazer uma piscina para o condomínio. O que faz muito sentido. Uma piscina para 7 casas, quantas vezes eu uso a piscina da minha casa, ou você vai usar a piscina da sua casa? É quase igual uma ferramenta, né? Uma furadeira. O compartilhamento de furadeira. É o compartilhamento de uma piscina. Então, esse projeto, cara, me fez um clique assim, ó. Isso rapidamente estará em cidades como Goiânia, para dar um exemplo, né? Porque falar que está em São Paulo é fácil. Obviamente, esse tipo de projeto não vai estar numa cidade com 80.000 pessoas, 100.000 pessoas.
Mas é interessante esse papo porque pluga muito com o local, né? É o tal do glocal, global e local ao mesmo tempo. Então, interessante esse ponto, assim, Pedro, interessante mesmo. Em termos de compartilhamento, que a gente acabou falando aqui um pouquinho você falou do apartamento compartilhado. Viver, na sua vivência aí, alguma coisa que você traz de que foi inspirador ou que era inspirador ainda, em termos de compartilhamento? Porque hoje, de fato, está muito mais compartilhado do que era 5 anos atrás. E está muito rápido isso. O que você tem a falar um pouquinho de observação sobre compartilhamento que você trouxe como um dos 3 pilares no começo da conversa? Eu acho que, além do compartilhamento dos espaços, né, né, como você falou da furadeira, né, dos bens como um todo, eu acho que a experiência do Japão com né, um histórico muito grande de uso de espaços compartilhados traz um ensinamento quase que cultural, assim, né, ah, de maior respeito ao que é público, de maior respeito ao que é comum, né? Eu acho que a gente tem no Brasil, em várias sociedades ocidentais, né? Você tem muito aquela coisa assim do privado, eu protejo, eu cuido, eu tomo conta. O público não é comigo, né? É a prefeitura que tem que cuidar, é o governo que tem que cuidar, ou é o vizinho, entendeu? Eu acho que existe muito um sentimento de público versus privado, assim, né? É uma diferença de tratamento muito grande. Eu acho que o compartilhamento em todos os níveis, né? O compartilhamento dos espaços, o transporte público, a convivência extrema com um grande número de pessoas usando aquele mesmo serviço ou bem que você usa, traz um ensinamento grande nessa linha, entendeu? E isso torna a cidade muito mais agradável. E em Tóquio é curioso porque é o seguinte, a cidade é um brinco, né? Não tem lixo na rua, não tem sujeira na rua e não tem lixeira na rua. Não tem uma lata de lixo. Você está na esquina, você tomou um sorvete, está com papel ali, você não tem uma lata de lixo ali e não tem o serviço de garis e de coleta que vai passar e vai tirar o lixo público. Todo lixo é privado. Você consumiu na rua, aquele papelzinho é seu. Você tem que guardar. Então, todo mundo tem sua mochila, a sua bolsa, tem uma sacolinha plástica lá dentro que você põe o seu lixo, amarra ali, deixa na bolsa. No fim do dia, quando você chega em casa, ainda por cima você vai separar, né? Você vai botar no plástico no que é plástico, isso, orgânico no que é orgânico. Mas o lixo é seu. Você não tem que entregar isso para o público e dizer agora, né, se vira. E isso é uma coisa, acho que muito obviamente é um traço cultural do japonês, né? A gente viu na Copa do Mundo, eles faziam isso no estádio de futebol no Brasil, lembra que eles no fim Lembro. do jogo recolhiam o lixo, aí eles obviamente guardavam o lixo deles, mas eles também olhavam, né, lixo de um monte de gente ali no chão, eles iam lá e pegavam, né, por um sentimento assim um pouco disso, né, de que o público tem que ser bem cuidado, tem que ser bem organizado. E há quase que um contraste lá inverso, ou seja, o ambiente público é extremamente organizado, extremamente limpo e funciona muito bem, porque ele é usado por muita gente, porque muita gente precisa que aquilo funcione, né, que a roda gire. E, ao mesmo tempo, se você for dentro da casa de um japonês típico, a casa é uma bagunça. A casa está... Por quê? Primeiro porque o espaço é muito compacto, então você tem que usar todos os lugares. Então, até o último andar ali, a prateleira está cheia de coisa. Segundo, porque você tem uma ideia de privacidade no Japão que é muito diferente do resto do mundo. Então, você é muito fechado, assim, dentro da sua casa. Você não chama os amigos para jantar em casa, assim, uma grande... Né? A mesa de jantar, normalmente, é na sala de tatame, assim, você come a família ali em volta da mesa. Enfim, são aspectos culturais, mas eu acho curioso isso, que a cada vez que você olha pela janela, assim, uma casa japonesa, ela parece que está de perna para o ar. E o ambiente público está extremamente organizado. Então, eu acho que, enfim, eu derivei um pouco aí do compartilhamento para falar meio de cultura, mas eu acho que isso isso é forte. E eu acho que o compartilhamento, a economia compartilhada,
vai trazer esse tipo de comportamento mais para todas as sociedades, né? Eu acho que eu não sei, eu vejo o comportamento das pessoas né, comparando Uber e táxi aqui no Rio, por exemplo, que é um caso crítico, né? Táxis, você tem 1 milhão de histórias, né, sobre as dificuldades das pessoas em usar táxi. Às vezes o táxi faz um caminho mais longo, cria qualquer dificuldade. As pessoas quando porque você tinha uma dependência, né? Você só tinha o táxi para fazer aquela locomoção. E da mesma forma as pessoas também não respeitavam muito os taxistas, achavam. E quando você passou para uma lógica da economia compartilhada, em que você, né, você dá a estrelinha, você é reconhecido, você tem o seu nome ali, você tem a sua pontuação, a diferença no nível de serviço é abissal, é abissal. É óbvio que você tem alguns problemas também, né, com o Uber, com as outras empresas de compartilhamento, mas em geral o nível de serviço é extremamente superior, porque as pessoas são mais respeitosas, as pessoas tomam mais cuidado, raramente você vai ter uma desavença com o motorista de Uber. É uma coisa que eu acho que é a transformação da economia e da tecnologia tendo impacto na cultura e no jeito que as pessoas se relacionam em sociedade. Isso é muito legal. Total, Pedrão. Bom, tem que fechar o nosso papo aqui. Quero te agradecer de novo e te deixar uma última mensagem aqui nesse contexto todo que a gente falou, pensando na cidade, pensando na casa do futuro e tentando trazer um pouco para a nossa realidade, né? Para não ficar tão viagem assim. Alguma coisa que você não falou que você queria mencionar nesse final para a gente fechar? Você me pegou de surpresa nessa. Uma mensagem final, não sei, eu acho que assim, a gente está passando por um momento bastante crítico, né, da história da humanidade, uma crise de proporções abissais. Eu não quero de forma alguma diminuir isso e, né, diminuir principalmente a dor das pessoas que sofrem as consequências diretas disso, né, seja a consequência da doença ou do impacto econômico que o combate à doença está tendo. Mas eu acho que assim, não é possível ter uma mensagem de otimismo para as transformações que vêm pela frente. Eu acho que a nossa maneira de enfrentar essa pandemia, de enfrentar esses desafios, vai acelerar uma série de transformações que nos vai fazer repensar um pouco, por que a gente nunca fez isso, né? Essa conversa aqui, por que a gente nunca fez isso antes? Você está numa cidade, eu estou na outra, a gente poderia estar em países diferentes, em fuso horários diferentes e ainda assim, por exemplo, meu filho está tendo aula e a professora dele está fora do Brasil nesse momento. Ele está tendo aula normal na escola, né? Então, quer dizer, normal na escola, está tendo aula à distância junto com os outros coleguinhas, mas isso não vai ser definitivo, mas eu acho que a gente vai aprender muito nesse processo, né? Dores da crise, mas a gente vai sair mais forte e muito mais capaz de se adaptar, né? Que eu acho que é a grande questão, assim, a gente quebrar um pouco as amarras de comportamento. Eu acho que no que se refere às casas e às cidades, isso é muito forte, né? A gente tem uma bagagem cultural e psicológica muito forte sobre o jeito de morar, o jeito como eu quero ter minha casa aos 30 anos, como eu quero ter uma casa aos 40, aos 50, né? Eu acho que tudo isso vai ser transformado de uma forma bastante acelerada e, enfim, a geração dos nossos filhos talvez vai ter uma percepção completamente diferente da nossa, completamente. Vai ser necessariamente positivo? Não sei. Eu tenho otimismo. Eu acho que vão ser transformações que virão para o melhor, apesar da dificuldade do momento. É isso. Show de bola, Pedro. Muito, muito, muito obrigado. O papo aqui realmente é uma viagem, mas uma viagem real, e isso faz muito sentido em qualquer contexto, inclusive o atual. Então, muito obrigado, um forte abraço aí, se cuida, dá um abraço na família e é isso. Obrigadão para você, um abração. Obrigadão, foi um prazer ter a conversa e quando quiser bater papo de novo, é só me chamar. Tchau comigo. Um abração, até. Um abraço, tchau, tchau.